Bom, eu chamo Cornelis Johannes van Stralen, vivo no Brasil desde 68, uma aula muito memorável. E, curiosamente, nós estamos agora também no momento que a gente pensa um pouco sobre esse passado, quer dizer, e estamos pensando o que vai ser da nossa democracia agora. Os SEBs existem 40 anos e eu tinha o prazer de acompanhar os SEBs desde 76. Alguns momentos mais intensivamente, outros momentos um pouco mais distante. E 40 anos, muita gente olha para o passado. Mas quem já leu mais a Bíblia sabe que 40 anos se refere muito mais para a preparação. O povo judeu andou 40 anos no deserto. Então, esse momento de 40 anos, eu acho que nós temos que pensar mais onde estamos agora e para onde vamos, do que comemorar o passado. O SEBS publicou em 79 um documento, na oportunidade do primeiro simpósio da Câmara dos Deputados. E esse documento tem uma grande atualidade ainda, porque esse documento denuncia o que se chamava na época mercantilização da saúde. Então, já estava presente o problema de a medicina privada versus saúde pública, e coloca a proposta de um sistema único. E vê claramente que o sistema único só se pode apoiar numa sociedade e num Estado democrático. É importante também falar da sociedade, porque o nosso Estado, mesmo que seja formalmente democrático, reflete também uma sociedade que ainda é pouco democrática, é muito hierarquizado, e continua, apesar de todo o discurso de inclusão social, claro que foram feitos grandes avanços, mas que tem muitas formas de exclusão ainda. Então, eu acho que, com muita propriedade, foi colocado que saúde só podemos alcançar com democracia. E um sistema de saúde que realmente seja democrático, um sistema de saúde que fornece acesso a todos, conforme as suas necessidades, só possível num Estado e sociedade democrático, e é só possível através de um sistema público, ou, aqui eu falo um pouco como holandês, porque, ou um sistema que, muito regulado. Isso eu estou colocando para desafiar o pensamento, nosso pensamento, porque nós pensamos assim de forma muito esquemática do que seria um sistema público. O sistema público pode ter várias formas. O importante de realmente assim dar acesso a todos, conforme as necessidades. Eu acho que isso é uma coisa fundamental. O SEBS, depois de lançar esse documento, investiu na reforma sanitária, junto, muito aliado com a Brasco, que surge então em 79 e 80. Aqui, apoio popular, nós temos que ter uma certa cuidado, porque na realidade, eu acho o que foi importante para o surgimento da reforma sanitária era, em primeiro lugar, um grupo na área de saúde que estava por fora eu diria, por fora do subsistema de saúde, que eram os sanitaristas. Na época década de 70, começam a surgir muitos cursos de especialização em saúde pública. Surgem os sanitaristas e, na realidade, a instituição dominante era da Previdência Social, INAMPS. Então, este grupo começa a pensar que é um novo sistema de saúde. Nós falamos muito sobre
apoio popular, que eu acho muito importante. Mas nós deveríamos ter investido mais em apoio popular. Porque, na realidade, naquele momento, o apoio popular não é tão grande se nós pensamos que a emenda popular na Constituição tinha, parece muito, mas tinha apenas 50 mil, em torno de 50 mil assinantes, que em comparação com outras emendas era pouco. Então, nós temos, historicamente, ter uma dificuldade para realmente ter um apoio popular. Por quê? Porque nós nos articulamos muito com a academia, onde a gente sente muita vontade. Nós nos articulamos muito com a Abrasco, que é tipicamente uma instituição da academia. O objetivo também é a Abrasco, assim. Nós nos articulamos muito com a Abrasco e esquecemos um pouco o que naquela época se chamava trabalho de base, educação popular. E a gente sente os efeitos. Eu moro, por exemplo, num município, na região metropolitana, onde, quando fala sobre reforma sanitária, sistema único de saúde, nem sequer muitos profissionais de saúde estão entendendo o que você está falando. Então, isso já coloca que nós temos um grande desafio. Então, esses 40 anos é para nos abrir para o futuro, para ver, bom, o que nós vamos fazer agora, porque os desafios são grandes, e nós temos que procurar, assim, atender a esses desafios, não ficar, assim, só lembrando o glorioso passado, porque, claro, SEBS tem um passado importante. Eu acho que o SEBS foi, vamos dizer, até principalmente a 8ª Conferência Nacional de Saúde, teve grande participação do SEBS, no processo de reforma sanitária até o década de 90, depois também tem um certo descenso do SEBS, que eu acho porque tem um pouco a ver com a história da Abrasco, porque a Abrasco virou um movimento muito importante ao nível da academia. E, na realidade, quer dizer, as primeiras pessoas, quer dizer, que fundarem SEBS, muitos também eram da área da academia, mas com proposta de fazer um trabalho político. E nós temos que retomar, assim, o que significa fazer um trabalho político que tem como referência saúde, mas como já foi falado, nós não vamos, assim, avançar na saúde significativamente se nós não pensamos também na construção da própria democracia, na participação de todos os segmentos da população. Eu falo de propostas de participação popular porque é como se fosse, não, nós estamos aqui, o povo está lá. Eu acho que a nossa realidade tem que ser diferente. Durante todos esses anos, é claro que o legislativo foi importante, porque nós temos, assim, a Constituinte, mas nós temos que lembrar, a Constituinte foi dominada pela chamada Centrão, e não é por acaso que algumas pessoas agora vão falar novamente sobre Centrão. Então, eu acho que a legislativa é indispensável, mas, infelizmente, o nosso legislativo parece um grande arena de negócios, pelo tipo de sistema político que nós temos, e é muito significativa. A Constituição trouxe, assim, muitas inovações em termos de direitos sociais, mas não foi feita nenhuma reforma política, o que não é de estranhar, porque uma reforma política que surge ou que é feita pela própria legislativa não vai além das próprias pessoas que já estão lá. Então, quer dizer, não é estranho que não ocorreu reforma política. E seria muito necessário. Não é à toa que muitas pessoas já falam agora reforma política,
mas na realidade fala, mas não tem uma discussão mais ampla, né? Qual seria essa reforma política e como conseguir. O movimento sanitário, né, teve uma certa, eu diria, uma certa ilusão, porque queria criar uma antipara contra a política clientelística, então criaram os conselhos gestores e fundo de saúde, como se pudesse assim sair fora da política que nós a cultura, a estrutura política que nós temos agora no país. Os conselhos, eu acho que têm uma importância, mas, ao mesmo tempo, a gente vê também a burocratização dos conselhos. Os conselhos já têm, teoricamente, seria um conselho formado por sujeitos coletivos, pessoas que representam entidades. Mas, com a redemocratização, ocorreu também um certo refluxo de vários movimentos. Aparentemente, nós somos um país com muitos movimentos. Todo mundo fala os movimentos sociais. Então, sempre bom falar quais movimentos sociais. E muitas vezes, principalmente no nível de conselhos, a gente vê pessoas que representam uma entidade, mas depois a gente não vê a entidade. É claro que tem diferenças. O Brasil é um país enorme, então acontecem muitas coisas diferentes também. Então, eu falo um pouco a partir da minha experiência, que já fui conselheiro de saúde de Belo Horizonte, e eu vi esse processo assim, de ocupação de algumas entidades e conselhos, alguns partidos, que dificulta realmente ter uma relação mais orgânica com os vários segmentos da população. Embora teoricamente estaria lá representados. Então, eu acho que realmente a participação é fundamental, a participação de todos os segmentos da população. E aqui eu não tenho nenhuma vergonha de falar que, em termos de sistema de saúde, você tem que falar não apenas participação de segmentos da população, mas também dos profissionais. E os profissionais tem momentos, vamos dizer, na época de transição, muitos profissionais jovens tomaram posições muito progressistas. Os SEBs, então, também é resultado disso. Mas, por outro lado, os profissionais, às vezes, são muito cooperativistas. Então, o médico quer assegurar o campo dele, o que chegava ao absurdo. Agora volta um pouco mais no passado, que no norte de Minas, quando foi implementado um grande projeto de atenção primária, você conhece, muitas pessoas conhecem, os médicos se declararam contra o que foi chamado naquela época auxiliar de saúde, que seria agora agentes comunitários, se declararam contra, estavam percebendo isso como ameaça. Nós vemos até hoje a relação médico, enfermeira, é uma relação difícil, já ao nível salarial, ao nível de controle de horários de trabalho. Então, quer dizer, um sistema de saúde de qualidade requer também a colaboração de todos os profissionais. E teve momentos históricos que grupos significativos apoiaram, então, a criação do Sistema Único de Saúde. Mas o que acontece com políticas, você tem épocas de mudança, que muitas pessoas se envolvem, outros setores se envolvem, e depois não deixa de virar uma certa rotina. Tem os grupos que se consideram donos dessa área,
que são a burocracia e entidades profissionais, e fica nesse nível. Eu acho agora temos até uma oportunidade, ainda que todo mundo está muito pessimista, mas uma oportunidade que se retoma discussões a nível da sociedade, que de direitos sociais, o que significa ter um sistema de saúde que realmente atende toda a população conforme suas necessidades e garante um acesso. Então, eu acho que essa discussão agora sai deste grupo, vamos dizer, do movimento sanitário. O movimento sanitário foi muito importante, se abriu, mas eu acredito, mas muita gente não concorda comigo, esse tal de apoio popular nunca foi tão grande, porque na realidade, se eu lembrar-me bem, foi, você tem o movimento sanitarista, que foi um movimento assim, muito bem conduzido, extremamente bem conduzido. Você teve algum apoio, eu diria até no nível da classe média, porque, se não me engano, até teve uma novela do TV Globo que falava sobre a 8ª Conferência de Saúde. Eu não lembro qual novela, porque não assisto muito novela, mas me falaram. E chegou-se a alguns movimentos da igreja, o movimento popular na saúde, que começou em São Paulo. Então, teve também apoios populares, mas não tão grande como a gente costuma falar, foi um resultado de luta, apoio popular. Eu acho que foi um resultado de luta de sanitaristas, num momento muito propício de transição política, momento de transição política, as pessoas esperem outras políticas, e com o início de construção de apoio popular, que depois, eu acho, foi um pouco esquecida, depois o movimento se volta para si mesmo. O SUS, quer dizer, começou com algum apoio popular, mas dentro dos profissionais tinha, então, claro, a presença dos partidos. E eu acredito, em termos do SUS, tinha uma presença importante do então partidão, setores do próprio partidão e simpatizantes, e também, conforme os estados, também do PCdoB. Por exemplo, em Minas Gerais, o PCdoB foi muito importante, e ocorreu até que o SEBS tinha alguma dificuldade, porque o SEBS já tinha um certo, por mais que a gente fala que é pluripartidário, mas naquela época a gente nem falava muito pluripartidário, não. O SEBS era muito visto como vinculado a partidão. E se criou, assim, alguns conflitos, assim, com o pessoal do PCdoB, que dominava, pelo menos em Minas Gerais, os profissionais de saúde. E até eu fui conselheiro de saúde, 99 até 2003, de Belo Horizonte. Era ainda assim, os profissionais eram do PCdoB, e os usuários do PT, porque o partidão não estava mais presente. Então, quer dizer, falar de esquerda nacional, eu acho um pouco difícil, porque a gente sabe a esquerda, o direito é internacional. O esquerda tem uma dificuldade nacional, porque a esquerda tem uma, vamos dizer, uma produção acadêmica, pensa muito mais sobre sociedade, o que leva também, faz surgir possibilidades de divergir também. Então, quer dizer, a esquerda, eu acho que em determinados momentos se volta muito para problemas dentro da própria esquerda. Mas é claro, você tinha, eu acho o seguinte, você tinha os partidos e
vamos dizer, um movimento difuso, né, de grupos da população que falavam, não, agora, né, nossas políticas têm que mudar. Né, quer dizer, né, e esse conjunto de forças, eu acho que realmente foi importante para a criação do SUS. Mas com problemas, porque esquerda, agora alguém pode achar que eu sou muito direitista quando fala que a esquerda, às vezes gasta muito tempo com ideologia também. Porque a esquerda deveria ter olhado naquela época também como era o sistema de saúde do Brasil. Era impossível você criar de repente um SUS. Na 8ª conferência tinha-se muita consciência disto. Várias pessoas devem lembrar que durante a 8ª conferência surgiu proposta, um grupo lá, nós vamos nacionalizar todos os serviços de saúde. E a mesa, César Oca, Eleutério, assim, deram um jeitinho para tirar esse assunto do debate, porque isso seria um debate impossível naquele momento. Porque, na realidade, já existia também um setor privado em expansão. E nós estamos, assim, sofrendo as consequências até hoje, de tal forma que o nosso atual ministro quer abrir até novas portas para a expansão. Quando fala sobre os planos populares de saúde, é uma forma também, esse setor, de ampliar o mercado. A gestão é sempre assim lembrado, muito vinculado com o próprio problema de financiamento de saúde, porque setores que não estão dispostos a abrir mais recursos financeiros para o SUS, falavam, não, isso é dinheiro perdido, porque tem grandes problemas de gestão. Na realidade, nós temos problemas de gestão e tem o problema de financiamento, que são coisas muito vinculadas, porque fazer uma boa gestão sem recursos financeiros também é difícil. Em termos de gestão, teve muitos avanços, porque uma das coisas foi feito um grande trabalho em termos de formação de recursos humanos. Quando a SUS começou, nós tínhamos quantos programas de pós-graduação, saúde coletiva ou saúde pública, poucos. Temos um grande avanço. Temos até agora curso de graduação de saúde coletiva, embora algumas pessoas que fazem esse curso, por acaso, ontem estava conversando com uma pessoa que está fazendo um curso assim, eles têm uma certa dúvida ainda para onde vão atuar. Mas, quer dizer, são cursos que vão certamente também contribuir para melhorar a gestão. Porque a gestão, o problema de gestão do SUS está muito vinculado com a própria cultura e sistema político que nós temos. Como? Eleição. O que vai ocorrer depois da eleição? Setores que apoiarem, então, um prefeito, vão indicar pessoas para ser secretário de saúde, e não necessariamente são os mais competentes, às vezes até contrário, porque são pessoas, às vezes, que até vinculados ao setor privado, muito vinculados ao setor privado. Então, eu acho que o problema de gestão faz parte dessa cultura e sistema político. Porque senão parece que os brasileiros são gestores muito ruins. Não, claro que não. Mas você tem um contexto que torna difícil ter uma gestão mais adequada. Porque, embora
existe também uma certa preocupação conforme um prefeito, secretário de saúde, ter gente competente, mas muitas vezes estão atendendo os grupos políticos que apoiaram na eleição. O Ministério Público é muito preocupado e fala que tem que ter concurso público. Mas muitas vezes os prefeitos dão um jeitinho, falam que não dá tempo para fazer concurso público, vamos fazer uma seleção pública. A seleção pública, na realidade, é um mini concurso público que facilita tudo, porque muitas vezes é feito pela própria Secretaria de Saúde. Então, os critérios de seleção são muito determinados também por critérios políticos. Então, é questão de gestão, eu acho que na realidade o problema do SUS não é a gestão em si, é o problema da estrutura e cultura política que nós temos. E que provoca todos os problemas, porque o Brasil investe, por exemplo, relativamente pouco, na saúde, e mais de metade agora já é para o privado, o gasto de saúde. Então, o público gasta muito pouco, mas isso tem a ver exatamente com a cultura política e com essa sociedade hierarquizada, socialmente hierarquizada. É interessante, quando a gente fala, então, sobre hierarquização da sociedade, é interessante que os direitos sociais que estão na Constituição desde 88, é interessante ver como na realidade, esses direitos ainda não são simplesmente uma coisa já dada. De tal forma que ocorre um golpe agora, onde se fala, não, o SUS não cabe no orçamento. E isso não deveria ser questão, porque o SUS cabe sim, e se precisar mais recursos, nós sabemos onde podemos conseguir mais recursos, que não é fazer um plano popular de saúde para quem já tem pouco, pagar para a sua saúde. E esse é um absurdo tão grande para um país onde tem, no momento de crise, mais gente desempregada, falar que o SUS não cabe, tem que ter um plano de saúde com uma mensalidade mais baixa. Isso é um absurdo total. Então, nós estamos num momento que eu acho, parece um momento difícil, porque é uma ruptura, mas eu acredito que seja uma ruptura que também abre novas possibilidades. Nós temos que ver, quer dizer, pensar, questão de direitos sociais, questão de políticas universais, nós temos que dialogar mais com a população, com os vários segmentos da população. Porque, na realidade, quando a palavra SUS é conhecido, mas o que implica, as pessoas não têm muita noção disso. E são muito influenciadas por uma ideologia que o privado é melhor do que o público. O que também não corresponde aos fatos. Mas é impressionante como as pessoas são influenciadas. Então, nesse sentido, o golpe é muito esperto de falar, não, vamos em plano popular. Deve ter até gente falando, mas agora nós vamos ter um acesso melhor. Vai ser bem pior, mas quer dizer... Então, eu acho que esse momento é um momento rico também, de ampliar debates. E para as SEBs também acho importante, porque eu acho os SEBs, não é nenhum erro de presidente, é pela própria dinâmica da sociedade, os SEBs foi se
inclinar muito no Abrasco, que é uma entidade mais poderosa, mas os SEBs têm um potencial importante de poder se articular com a sociedade. Que a Abrasco tem pouco. A Abrasco é tipicamente uma entidade acadêmica, está lá trabalhando com os programas de pós-graduação, como os cursos de graduação de saúde coletiva. Os SEBs têm que se abrir para novas parcerias. Eu não falaria nem tanto só de sindicatos, porque nossos sindicatos atualmente conseguem fazer muito barulho, o que também é importante, porque os nossos sindicatos têm dinheiro, porque tem como se chama, o taxa que é pago, imposto sindical, que todo mundo falava antes que tem que ser abolido, mas quando chegou o momento ninguém queria abolir, embora seria interessante, mas quer dizer, os SEBs, assim, nesse contexto, os sindicatos nesse contexto também são cúpulas, alguns muito atuantes, gente boa também, eu acho que não é, a realidade é complexa, mas nós temos que abrir para a população, o que pode ser de várias formas, até eu conheço, então, algumas pessoas, por exemplo, dos SEBs, não são tantos, que são vereadores. São portas, porque esses vereadores também têm articulação, tem mais articulação com a população do que um professor. Então, tem várias portas e nós estamos agora no momento, acho que depois de um refluxo de movimentos sociais, e agora eu acho que está algumas pessoas talvez podem estranhar que fala refluxo, porque nosso discurso está tão cheio de movimentos sociais, mas eu acho que agora está um momento também oportuno de retomada realmente de organização popular, que realmente é uma coisa necessária. Isso porque muitos movimentos não chegam a esse nível. Quer dizer, nós temos um passado rico também, quando pensa em termos de educação popular, quer dizer, tem experiências assim, importantes, que depois foram cortadas também, mas e depois nós esquecemos um pouco essa experiência. Eu acho que seria importante retomar isto. E SEBs é vamos dizer, é um movimento com muita flexibilidade. Começou assim, muito em termos de criar SUS, movimento sanitário, mas os SEBs também sempre falavam muito da democracia. Então, é um movimento que tem uma vocação para uma atuação política. E a atuação política, ao nível não apenas ao nível claro, legislativa, também não apenas ao nível de conselhos, os conselhos também, bem ou mal, muito se enquadrarem. E vocês, todo mundo sabe que os secretários de saúde sabem lidar muito bem com os conselhos, porque quando a gente vai nos congressos de saúde, você vai encontrar muitos conselheiros, e quem pagou a viagem foi o secretário de saúde, então aqueles secretários que pagam passagem diárias para os conselheiros e para a saúde, eles têm facilidade de lidar para os conselhos. Mas eu acho que está numa hora que a gente tem que pensar de criar novas articulações com a população de bairros periféricos. Porque essa população não é mais o mesmo também, quer dizer,
É claro, estão muito influenciadas pela mídia também, mas é uma população que quer mudança também. E nossos olhos são sempre muito para vamos dizer, para a classe média, porque somos de lá, a gente se articula facilmente, então vamos numa um simpósio dos SEBs, todo mundo fala a mesma linguagem, mas eu acho que os SEBs têm um desafio de fazer um trabalho político. Agora nós estamos falando muito em termos de resistência. Eu não gosto muito dessa palavra resistência, porque resistência parece que você já está meio derrotado e você ao máximo pode resistir ainda. Eu acho que nós temos que procurar novas oportunidades. E a história sempre é muito dinâmica. Porque fica muito claro, por exemplo, o golpe parlamentar que foi dado em função de interesses muito específicos. A população pode ser um pouco enganado. Alguém pode falar, agora porque o Ministério da Saúde está criando um plano também para nós, mas não vai ser muito enganado. Mas ainda que essa crise política também está associada a uma crise econômica. Então, eu acho que eu falaria muito mais, quais são as novas possibilidades, em vez de virar resistência. Eu acho que a resistência tende a ser quase passiva. Eu acho que nós temos que ser protagonistas, principalmente num momento assim. Eu chamo Cornelis Johannes van Stralen. Eu sou atual presidente do SEBS e compartilhei a história do SEBS já, eu diria, desde 76. Cheguei no Brasil em 68. Após de ter estudado filosofia e teologia. Então, as pessoas podem adivinhar com qual missão eu cheguei no Brasil. Eu já, a partir de 71, comecei a me envolver com a área de saúde a partir de uma pesquisa sobre representações sociais de saúde e doença, que a gente fez numa Capim Branco, numa cidade, um município perto de Belo Horizonte. E esse trabalho foi, assim, muito enriquecedor, de conhecer também como a população pensava sobre saúde, a questão da saúde popular, quer dizer, que as pessoas inicialmente nem queriam falar sobre isso, porque nos identificava com a equipe da saúde, porque a universidade, na década de 70, não era tão comum falar. Pessoas, o que é a universidade, por exemplo, pessoas no interior. Nós tínhamos também uma aluna de medicina na equipe, que adorava falar sobre a medicina. Então, no início, a população não falava muito, mas depois nós ficamos mais de 2 anos lá. E depois, realmente, a gente percebia mais como a importância de saúde e as várias concepções que as pessoas tinham sobre saúde. Esse projeto, na realidade, foi depois uma ponto de partido para um projeto maior, o projeto de Sistema Integrado de Prestação de Serviços de Saúde do Norte de Minas, que para a geração um pouquinho menos nova, era um projeto muito conhecido. Esse projeto, nós trabalhamos desde 76 até final de 78 nesse projeto, e na realidade a gente fez de tudo nesse projeto. Nosso objetivo oficial era trabalhar com participação comunitária, como se falava naquela época.
Mas nós chegamos e a encomenda era até criar, né, comissões de saúde. Nós criamos nenhuma comissão de saúde, porque na estrutura daquela época do Norte de Minas, onde tinha pouco movimentos associativos, só para dizer, tinha 7 municípios como sindicato rural. Apenas 7 dos 48 municípios. E, em geral, a mesma pessoa que criou o Sindicato dos Trabalhadores Rurais tinha antes criado o Sindicato Patronal. Então, era muito uma estrutura, assim, pequenas elites, assim, locais que... Então, nós achávamos que seria tempo perdido a gente fazer comissões de saúde, porque seria provavelmente exposto o prefeito, e mais algumas notáveis do município. Mas discutimos muito a questão de participação popular com os próprios auxiliares de saúde, porque o projeto basicamente implementava uma rede de uma unidade de saúde no centro do município e nos distritos tinha auxiliares de saúde, que agora nós iríamos chamar como agentes comunitários. Com essas pessoas, nós trabalhamos muito. Isso teve efeitos, assim, muito diversificados, mas muito interessantes. Eu lembro, assim, uma auxiliar de saúde que criou uma caixa de saúde, como foi feito no final do século XIX, início do século XX, quando os trabalhadores não tinham sindicatos, mas algumas pessoas começaram a criar caixas para assistir os trabalhadores na época de doenças, assim. Os auxiliares de saúde foi a ideia das próprias pessoas. Outras começavam com hortas comunitárias, falavam que não, que é questão de alimentação, porque as pessoas tinham uma consciência de determinação social de saúde. Até hoje fica um pouco indignado, quando o chamado movimento sanitário faz de conta que eles sanitaristas começaram a falar sobre determinação social de saúde. Talvez numa linguagem mais marxista, mas a população tinha muita consciência disto. E, inclusive, então, os auxiliares de saúde, porque se não tivesse consciência disso, não iria trabalhar com hortas comunitárias, que exigia, às vezes, muita organização, porque tem que descobrir terras disponíveis. Quem tinha terras disponíveis eram as terras dos santos. Terra dos santos eram terras que tinham sido doadas à igreja, então tinha que negociar com o padre, assim que já tinha toda uma organização que eu achei muito interessantes, assim. Então, começou a ter uma certa mobilização da população, que não, a gente foi algum canal para acontecer, mas quem fazia isso mesmo eram os próprios auxiliares de saúde. E foi muito importante que nós tínhamos concorrentes, porque o projeto tinha também assessoria da OPAS, e tinha um Jorge Cabral, um peruano, que também iria trabalhar com participação comunitária. Mas a ideia dele realmente era a seguinte: mobilizar a população para fazer fossa e ter filtros. E até um belo momento ele fez alguma campanha. Não, primeiro ocorreu o seguinte, porque nós conseguimos, assim, apoio do diretor do projeto. Então, para evitar conflitos, ele deu um município dos 48 para esse peruano. E lá o peruano organizou uma campanha para cavar fossas. E seria feito num domingo, quando a população estava mais disponível. Só que no dia apareceu ninguém. Então, a população mais esperta do que parece. Então, na realidade, a partir desse projeto, eu continuei sempre atuando na área de saúde, voltando eu já estava trabalhando na universidade, a gente ficava uma semana por mês lá no norte de Minas. Depois, quando o projeto terminou,
Eu não vou colocar os detalhes que como terminou, porque isso envolve outras pessoas, não é muito simpático falar sobre isso. Mas nós começamos assim depois com um projeto de curso de especialização em saúde pública, que era então, junto com Alagoas, eram os primeiros cursos que eram dados assim, com momentos de concentração. Então, um momento, uma semana por mês, as pessoas ficavam lá na escola de saúde e depois voltavam para os seus trabalhos. Então, esse modelo de cursos, que depois virou muito comum, mas começou em Alagoas, inclusive com assessoria do projeto de Montes Claros e em Minas. E assim, quer dizer, quando o então diretor de Montes Claros depois foi trabalhar com a gerência metropolitana, na época das ações integradas, então eu fui trabalhar primeiro com planejamento e depois nós não concordamos muito com a direção que foi dada depois para um outro grupo, os cursos de saúde pública. Criamos também um curso de saúde pública na gerência metropolitana. E desde então eu participei na refundação do núcleo de pesquisa de saúde coletiva da NESCOM, na Faculdade de Medicina. Comecei a dar aula, embora sendo do departamento de psicologia, eu comecei a dar aula de política de saúde na residência de medicina social e depois no curso de mestrado de saúde pública, porque eu falei, eu cheguei fazendo teologia, eu tinha feito teologia, filosofia, mas eu tinha depois feito psicologia, me envolvido muito com psicologia social. E, na realidade, eu fui fazer psicologia porque interessava muito para a psicologia da religião. Eu achei que o Brasil deve ser um campo rico, mas naquela época nem existia isso no Brasil. Agora existe, mas naquela época... não me sentia muito satisfeito com a psicologia, então fui fazer mestrado em ciência política. Doutorado eu fiz assim, eu diria tardiamente, porque naquela época a saúde absorvia tanto, tal de movimento sanitário, ocupava a gente dia e noite. Então eu não tinha tempo de fazer imediatamente doutorado, mas depois eu fiz um doutorado também voltado para política de saúde, minha tese sobre a reforma sanitária. Então, desde então, eu fiquei trabalhando com saúde e acompanhei já, como falei, SEBS, assim, alguns momentos. No início, muito, porque SEBS, no início, começou muito pobre. Então, é importante você conseguir assinantes da revista, para o SEBS ter algum dinheiro. E depois continuava participando de eventos, dos SEBS, dos simpósios, E depois, no último simpósio, eu fui, assim, para meu espanto, eu virei presidente do SEBS, assim, Mas eu acredito que SEBS o movimento tem potencial, mas o potencial, eu acho, tem que ser explorado mais. Eu acho nós temos que nos voltar para as gerações mais jovens. E muitas vezes na direção do SEBS, às vezes prevalecem ainda pessoas de gerações assim, menos jovens. Eu acho que tem que abrir portas para jovens. Às vezes tem um pouco medo disto, mas por quê? Todos nós foram jovens e começaram também desse jeito, então por que tem que ter medo? Tem que ter medo de determinados grupos políticos? Eu não tenho medo disto, quer dizer, porque as pessoas que estão lá são pessoas que estão motivadas politicamente,
pode ser que a gente nem concorde com todos os propósitos políticos, mas isso na área política, isso sempre tem divergências. Então, eu acho que divergências são salutar. SEBES é pluripartidária, ainda que no início a gente não fala assim, na década de 70 não era, mas era outra conjuntura, porque, claro, também não tinha nem jeito de falar pluripartidária, porque... Mas agora eu acho que tem que realmente criar espaço para isto, e os SEBES, como eu vejo, quer dizer, eu acho que esse projeto de 40 anos, eu acho que tem que ter essa importância de abrir, olhar para o futuro, porque eu acho que a gente reflete o passado, não para se voltar para o passado, mas para abrir olhos para o futuro. Então, é um momento importante fazer uma reflexão sobre a trajetória dos SEBES e ver quais são os desafios e como nós podemos responder a isso. Esse olhar do passado também é importante. 40 anos é o parento para pessoas que leem mais livros antigos, como a Bíblia, vão lembrar que 40 anos, 40 se refere a um período de preparação. Então, o povo judeu andou 40 anos no deserto, ninguém sabe 40 anos, mas quer dizer, o Jesus ficou 40 anos no deserto para se preparar para a missão dele. Então, eu acho que agora é momento, os SEBES também pensar, bom, nós temos, então, essa história de 40 anos, qual é a missão que nós temos agora? E a nossa missão agora, eu acho o seguinte, pensar quais são os desafios para um sistema universal, equitativa, voltar para a necessidade da população. Então, eu acho isto é um grande desafio, pois se isso coloca a missão, nós não somos simplesmente implementadores do SUS. Nós temos que pensar o que nós vamos fazer com esse sistema brasileiro de saúde. Agora eu falo sistema brasileiro de saúde, que é uma imbricação de político, de público, privado, uma imbricação de interesses de cooperativistas, porque eu acho lástima que os médicos conseguirem, se não me engano, em 63, conseguirem um horário de trabalho de 20 horas. Na época eu li até a justificativa desta lei, era porque o trabalho era tão pesado, quer dizer, o médico não poderia trabalhar mais do que 20 horas. Na realidade, era para trabalhar muito mais do que 20 horas. Para ter, mas isso teve implicações complicadas, porque depois a assistente social quer trabalhar, na realidade gostaria de trabalhar 20 horas, mas ficou 30. Agora os psicólogos querem trabalhar 30. Como vai organizar um sistema de saúde? Esses 40 anos de SEBES, eu acho um momento assim, muito oportuno, não de pensar só em termos de resistência, mas de pensar quais são os desafios para o futuro.